Portugal depois da última e da primeira vez que eu estive aqui com vocês, realmente impressionado com aquilo que Deus está fazendo nesse ambiente, e eu quero propor algo para você. Não se acostume com essa presença. Não se acostume no sentido de ficar tão familiarizado e perder a reverência, porque uma das marcas dessa casa aqui vai ser o temor ao Senhor, a revelação da beleza de Cristo. E eu estou com o coração cheio de expectativas para aquilo que Deus vai fazer hoje. Eu trago um beijo, um abraço da minha esposa, também dos meus filhos, um abraço do nosso pastor Theo Hayashi, e eu creio que tem uma palavra profética para a igreja essa noite. Então, se você está faminto, pega a tua Bíblia junto comigo, fica de pé, a gente vai ler a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, os mais espirituais pegam uma Bíblia de papel, brincadeira, pode pegar no telemóvel também, ou no celular, telemóvel é em Lisboa, e se prepara também para as nações, viu? Porque Deus vai enviar a gente aqui para muito lugar. Começa a estudar os idiomas. Deus vai começar a te cutucar nessa temporada para aprender inglês, aprender espanhol. Eu vejo vocês, eu não sei se eu falei isso da outra vez, eu vejo novamente Peru, vocês invadindo a América do Sul, tocando as nações da América do Sul. Se prepara, meu irmão. Você que achou 2 Reis capítulo 6, diga avivamento. Eu estou lendo a partir da King James, você pode acompanhar na tua leitura, mas a palavra de Deus diz: E os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que agora o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós. Vamos, nós te rogamos, até o Jordão, e de lá tome cada homem, fala comigo, cada homem, tome cada homem uma viga, e façamos ali um lugar onde nós podemos habitar. E ele respondeu: Ide vós. E um disse: Sê contente, rogo-te, e vai com os teus servos. E ele respondeu: Eu irei. Assim ele foi com eles, e quando eles chegaram até o Jordão, cortaram madeira. Porém, fala comigo, porém, enquanto um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro da água, e ele gritou e disse: Ai, mestre, porque lhe era emprestado. E o homem de Deus disse: Onde ele caiu? Vira para a pessoa do teu lado e diga: onde ele caiu? Vira para a pessoa do outro lado, aquela que você ignorou, e diga: onde ele caiu? Onde ele caiu? E ele lhe mostrou o lugar, e ele arrancou um galho e o lançou ali dentro, e o ferro flutuou. Portanto disse ele: toma-o para ti. E ele estendeu a sua mão e o apanhou. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa reunião, te agradecemos por esse dia de celebração, te agradecemos porque o avanço do teu reino não terá fim aqui em Goiânia, em Goiás, no Brasil. Te agradecemos porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, e Emaús é a tua igreja. Então nesse momento, Senhor, eu oro, libera aqui nesse lugar, onde você está, levanta as mãos agora, começa a receber nessa atmosfera. Eu oro agora, libera o teu fogo aqui nesse lugar. Deus, eu oro, libera fé, libera expectativa, libera fome para essa próxima temporada. Eu oro por um ambiente de milagres, eu oro por um ambiente de ativação, eu oro por um ambiente do poder da ressurreição do Evangelho, eu oro por um ambiente de discipulado.
Ó Deus, nós abrimos espaço na nossa agenda para o cumprir da agenda do Teu reino. Espírito Santo, seja livre esta noite. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, enquanto você toma o teu lugar, pode tomar o teu lugar. O título da mensagem de hoje é: a obra não pode parar. Você que está anotando, anote isso. A obra não pode parar. Eu fico realmente impressionado com aquilo que Deus tem feito nessa casa. A pastora Érica mencionou para mim, são 2 anos e meio, ou quase 3 anos. Quase 3 anos, e você vê um ambiente, não tem a ver apenas com a quantidade, mas um ambiente de fome por mais de Jesus, de discipulado, de honra, de crescimento, de visão apostólica. Eu celebro a Deus e me alegro também com a vida do pastor Vinícius. Eu fico realmente impressionado de ver aquilo que Deus está fazendo nessa casa. E eu fico grato também porque a igreja que pastoreamos lá em Portugal está chegando, ou passou na verdade 2 anos. E esse domingo, enquanto eu estou aqui com vocês, foi o nosso último culto em um auditório alugado, porque no domingo que vem nós estaremos então na nossa igreja, no nosso primeiro culto no nosso prédio. Você pode celebrar Jesus junto comigo? Então nós preparamos um prédio bastante parecido com esse para receber aquilo que Deus tem feito. E nesse processo de expansão envolve obras. E todo pastor tem um pouco de arquiteto. Todo pastor tem um pouco de engenheiro. Todo mundo que tem visão gosta de empreitada, de crescer, de expandir, de alargar as tendas. E eu sempre tive debaixo da cobertura do pastor Teófilo, ainda estou, mas ele sempre se preocupou com essa parte de construção, e agora em Portugal eu tenho essa incumbência. E nesse processo de obras, a gente começa a ver algumas surpresas. Eu imagino que vocês viram algumas surpresas nas obras aqui. Quebra uma parede, você fala assim: eu não sabia que isso existia aqui. Talvez um cano, talvez algo de eletricidade, uma viga. Obra demanda ou inclui surpresas. Vira para o teu irmão e fala assim: estamos em obras. Quem aqui é casado e você entende que você está em obras? Ou que a sua esposa está em obras? Tem processo de transformação. E nesse processo de obras tem um processo sujo, que você quebra, você lixa, tem poeira, tem pó, tem sujeira. E quando a gente passou por esse processo, a igreja já estava começando a ficar pintada e limpa, e eu comemorando, e faltando 3 semanas para o começo do culto, e no próximo dia eu chego na igreja e começo a ver de novo pó, sujeira, pó, sujeira, pó, sujeira. Eu falo: Senhor Jesus, o que aconteceu aqui? Estava tudo preparado, e teve um de repente. O que aconteceu, Deus? E aí de repente o meu assistente chegou e falou assim: pastor, seguinte, a gente estava pintando aquela parede lá e percebeu que os encanamentos não foram colocados certos, a gente vai ter que quebrar tudo de novo. Eu falei: Senhor Jesus, nós temos 3 semanas. E eu fiquei um pouco frustrado, eu orei. Eu sei que você não fica frustrado, isso é muito espiritual, mas eu fiquei um pouco frustrado. Cheguei em casa, falei com minha esposa, orei, entregamos para o Senhor, e no próximo dia eu chego na obra, eu chego na igreja, e está um senhor português, de uns 65 anos, esse senhor, um senhor da igreja, ele estava com uma vassoura. Eu falei: seu Elias, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim: pastor, você não vai acreditar, essa noite o Senhor me deu um sonho. Nesse sonho o Senhor Jesus me entregava uma vassoura, e Jesus dizia: Elias, amanhã quando acordar, você vai ficar das 9 da manhã às 6 da tarde, varrendo o pó da igreja e orando em línguas. O Elias não sabia disso, não sabia que a gente estava quebrando tudo de novo. Então quando eu chego na igreja, o Elias está varrendo lá, e xandarabacatarabaraba. Tem alguma vovó do coque aqui da intercessão? Alguém aqui é neto da vovó do coque aqui? Alguém? Você sabe o que eu estou falando, meu irmão. A minha avó, antes de falar bom dia, ela fazia assim: cheio, assim diz o Senhor. A intercessão faz parte do avanço
Quem é que faz parte da intercessão da igreja? Levanta a mão. Vamos dar uma salva de palmas honrando a vida dos nossos intercessores, que brigam no Espírito, que preparam no Espírito. E está lá o seu Elias varrendo o pó, e quando eu volto para casa, chorando e comovido por aquele senhor de 65 anos, o Senhor fala comigo, e diz o seguinte: filho, não se preocupa, porque a igreja é minha e eu cuido. Jesus disse para Pedro em Mateus 16, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus, a igreja avança porque não é do Eduardo, é de Jesus. A igreja avança porque não é do Vinícius, é de Jesus. Esse púlpito aqui está emprestado. É por isso que a igreja avança, porque está fundamentada no Rei dos Reis. Herodes não parou a igreja, Pilatos não pode parar a igreja, Nero não pôde parar a igreja, as pestes na Europa não pararam a igreja, a Primeira Guerra Mundial não parou a igreja, a Segunda Guerra não parou a igreja, Adolf Hitler não parou a igreja, Putin não parou a igreja, Covid não parou a igreja, nada pode parar o avanço da igreja de Jesus. A obra não pode parar. E depois então, de repente, quando a gente vê aquela igreja em Portugal toda quebrada de novo, e o orçamento, pastor, além de empreiteiro, também vira um pouco de administrador, e olha para o orçamento, e olha, eu comecei a perceber que coisa de som é cara, bateria é caro, e som é caro, iluminação. Eu falei: Senhor Jesus, vai fazendo um milagre, vai fazendo um milagre. Aí chega um pedreiro, ele fala assim: pastor, olha o seguinte, eu sei que vocês estão com o calendário aí apertado, 3 semanas, não vai dar tempo de ficar levantando orçamento, mas seguinte, eu vou fazer para vocês, e depois a gente vê como é que paga. Eu vou fazer, porque a obra não pode parar. Sabe de uma coisa? Nós queremos ver o reino de Deus avançando, tomando as nações, tocando Goiânia, avivamento, sinais e maravilhas. E nesse texto que nós lemos em 2 Reis, capítulo 6, existia uma casa de profetas, uma escola de profetas. Eu quero declarar que Emaús é uma escola de profetas. E essa escola de profetas, ela era nada mais, nada menos liderada por um profeta chamado Eliseu. Eliseu era casca grossa. Eliseu, ele carregava a unção dobrada de Elias. Eu não sei se você ficaria feliz em carregar a unção de Elias. Agora, carregar a unção dobrada de Elias, meu irmão, aí tem que respeitar. Eliseu era o servo de Elias, e quando Elias começa a se preparar para a sua partida, ele está lá em Gilgal, ele fala: fica aqui em Gilgal, porque eu vou para Betel. E Eliseu fala: não, eu vou contigo. E eles vão para Betel, e agora Elias diz: agora fica em Betel, porque eu vou para Jericó. E Eliseu diz: não, eu vou contigo, eu estou com você, eu sou seu escudeiro, eu não te abandonarei. Ele vai para Jericó, e Eliseu vem para Jericó. E depois Elias diz: eu vou para o Jordão, fica aqui. E Eliseu, adivinha o quê? Ele vai para o Jordão. E lá no Jordão, Elias vira para Eliseu e fala assim: o que eu posso fazer por você? Sabe o que me impressiona na vida de Eliseu? Ele não pede um carro, ele não pede uma casa, ele não pede um terreno, ele não pede uma herança terrena, ele não pede o dinheiro da poupança. Ele fala o seguinte: eu quero a porção dobrada do teu espírito. A obra avança com homens e mulheres focados na eternidade. A obra avança enquanto a igreja percebe que nós não somos deste mundo. O que você quer, Eliseu? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Uou! Porção dobrada do meu espírito. Dura coisa pediste, mas se você me ver subir, você recebe.
Tem muita gente que quer porção dobrada, mas não está preparado para ver a subida do irmão. Boa noite, Emaús. Elias diz, se você me ver subir, você recebe. E aí Elias então sobe, vem aquela carruagem, vem um redemoinho, ele sobe, e de repente o manto de Elias cai ali, perto do Jordão, e Eliseu pega aquele manto, e ele levanta, e ele fere o Jordão, ele toca o Jordão e diz: onde está o Deus de Elias? Como que dizendo: Deus, você só fez no passado através de Elias, ou vai fazer de novo através da minha vida? Porque nós lemos histórias de avivamento do passado, e muitas vezes ficamos presos no passado, quando Deus quer fazer em Goiânia através de você. Então Deus levanta igreja Emaús nesse tempo com uma mentalidade de Eliseu, dizendo: eu sou grato por aquilo que aconteceu no passado, mas eu tenho expectativa para a próxima temporada. Onde está o Deus de Elias? Ele toca o Jordão e o Jordão se abre. O último milagre de Elias é o primeiro milagre de Eliseu. Elias performou 7 milagres e Eliseu viveu e performou 14 milagres, a porção dobrada. E o reino de Deus começa a se espalhar em Israel através dessa casa de profetas e através da liderança de Eliseu. Em um período de crise, em um período de adoração a Baal, um período onde matavam os profetas do Senhor, um período de crise econômica, crise moral, crise espiritual. Israel estava debaixo de uma bagunça, mas existia uma casa de profetas. Independente da bagunça lá fora, Deus sempre tem os seus remanescentes. Existia bagunça em Israel, mas existia uma casa de profetas, liderada por um homem que carregava a porção dobrada. Alguém está me entendendo aqui? Pode ter bagunça nas universidades do Brasil, Deus está levantando uma igreja de remanescentes, que vai carregar a porção dobrada da antiga geração, para manifestar o poder explosivo do Espírito Santo, e trazer a voz de Deus para a sociedade. Onde está o Deus de Elias? E acontece que essa casa de profetas começa a crescer. A obra não pode parar, mas precisamos, não é uma opção, precisamos de um reavivamento. Precisamos de um reavivamento. Certo dia perguntaram para o avivalista americano chamado Moody: Moody, como é que você divulga as suas cruzadas? Como é que você anuncia as suas campanhas? Tem tanta gente, tem tanta multidão, qual que é o seu segredo? Qual que é a sua estratégia? E ele responde o seguinte: como que eu divulgo? Você não divulga avivamento. Incendeie o púlpito e os bancos pegarão fogo. E quando os bancos pegarem fogo, o prédio estará em chamas. E quando o prédio estiver em chamas, toda a cidade vai saber que existe uma igreja em avivamento. Aplauda Jesus. Nós precisamos de um reavivamento, precisamos do fogo do Espírito Santo. Eu imagino, meu irmão, o currículo ministerial dessa escola de profetas liderada por Eliseu. Aula número 1, serviço, como servir a unção. Aula número 2, onde está o Deus de Elias? Aula número 3, a viúva e a multiplicação de azeite. Aula número 4, Naamã e o Jordão. Aula número 5, a ursa e o careca. E Eliseu começa a pregar e o pessoal começa a chegar na casa, porque tem fogo, porque existe presença de Deus. Onde existe fogo, existe crescimento. Onde existe unção, existe expansão. Você não consegue controlar um fogo numa mata seca. Recentemente aconteceu a tragédia de um incêndio em Maui, lá no Havaí, não sei quem que viu isso,
e começou um fogo pequeno naquela ilha, e por conta da seca da ilha, a falta de chuva, aquele fogo começa a se espalhar. Eu falei, meu Deus do céu, que triste. E o Senhor falou comigo, ore pelas vítimas, mas existe um incêndio espiritual que está para começar na Europa, e eu quero profetizar que muitos aqui vão participar do incêndio espiritual que vem sobre o Brasil. Você não consegue controlar. Eliseu começa a pregar, e os profetas começam a chegar. Eu imagino as pessoas em Israel falando o seguinte: olha, tem uma casa de profeta. Tem uma bagunça aqui em Israel, mas tem uma casa de profeta. E o povo começa a chegar na casa, e começa a chegar na casa, e começa a chegar na casa, e a igreja de Eliseu vai crescendo. Obviamente não era uma igreja, é uma maneira de dizer, mas aquela escola de discipulado, aquela escola de profetas começa a crescer. Começa a crescer de certa forma, de tal forma que no versículo 2, aqueles discípulos vão dizer, o versículo 1, eis que agora o lugar onde estamos é demasiadamente apertado. Cutuca o teu irmão ao lado e fala assim, está apertado, mano. Cutuca a pessoa do outro lado e fala assim, tá apertado, está apertado. Sabe por que está apertado? Porque a unção provoca crescimento. A unção coloca uma demanda, provoca um crescimento, um avanço na obra de Deus. Nós precisamos de unção. Deixa eu falar para você, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Tem muita gente que vai falar de método para crescimento, de estratégia para crescimento. Isso não é ruim, a gente tem que ter um método, tem que ter estratégia, tem que ter um odre, mas o odre não é mais importante do que o vinho. O odre pode mudar, mas você tem que carregar a essência. Eu vejo na nossa geração tanta gente mais preocupada com a aparência do que com a essência, só que a aparência não liberta o cativo. A aparência não cura enfermo. Eita. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui para Moçambique, enviado pelo movimento Dunamis, e eu fui para a minha primeira pregação lá em Moçambique. Eu estava empolgado. Agora começa o meu ministério evangelístico para a honra e glória de Jesus. Eu começo a pregar naquele culto e começa algumas manifestações demoníacas, e eu oro por eu não sabia muito bem o que fazer, começam muitas manifestações, era uma vila afastada na África, e eu não sabia lidar com aquilo. Eu falei, banda, vem aqui, canta aleluia. Eles começam a cantar, aleluia, aleluia. Eu oro por oro pelo outro, eu estou me sentindo Benny Hinn com um terninho branco passando ali, e de repente eu chego numa irmãzinha que está à minha esquerda, e eu coloco as mãos sobre a vida dela e falo assim, em nome de Jesus, todo espírito maligno sai. E não saiu. Aí eu orei de novo, mas eu falei assim, agora eu tenho que fazer minha voz pentecostal. Agora, demônio não sai pelo grito, ele sai pela unção e autoridade. Em nome de Jesus, sai! E não saiu. Em nome de Jesus, sai! E não saía. De repente a menina vira para mim e morde a minha mão. Entrei em crise. Falei, Senhor, a tua palavra diz, o maligno não lhe toca. Ela não só tocou, como mordeu a minha mão. Tem a marca de um canino aqui. E eu estou tendo aqui essa batalha, e de repente vem do outro lado uma mulher mais velha, uma africana, que não tem o calçado de um evangelho, de um ministro da bolha gospel, que não tem e-mail para mandar agenda, que não tem lista de necessidades para atender um convite, que não tem preço, mas tem valor. Ninguém conhece aquela irmã. Ela vem meio que no sapateado, e quando eu olho para ela, eu falo, meu irmão, o Senhor já vai perdoando aquilo que tem que perdoar. Ela vem, e ela se abaixa e fala assim, ser liberta em nome de Jesus.
Ela pega na mão da menina, a menina se levanta, começa a chorar, elas se abraçam, e eu aqui, o pregador do Dunamis. Dunamis Movement. Elas chorando. E eu, glória a Deus, trabalho em equipe. Eu cansei esse demônio aqui por 7 minutos. Ela chegou e só empurrou para o gol. É isso aí, irmã Sara. Aí acabou o momento ali, ela fala assim, irmão Eduardo, eu acho que você precisa aprender de libertação. Toda quarta-feira tem o culto de libertação, a gente pega todo mundo aqui que está dando problema, porque tem muito feiticeiro aqui nessa vila, e a gente faz culto de libertação, você pode aprender comigo se você quiser. Eu com aquela cara assim, Dunamis Movement. Eu preciso de unção. É por isso que Paulo diz aos Coríntios, eu não vim a vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, eu vim com o poder do Espírito. E com o poder do Espírito na vida de Eliseu, a obra crescia. Pessoas eram atraídas, pessoas chegavam àquela casa, até o momento que os discípulos dizem, Eliseu, mestre, o lugar está apertado demais. Meu irmão, esse lugar está apertado demais, deixa eu falar para você, vai ter multiplicação, vai ficar apertado demais de novo. Por quê? Porque o fogo só vai aumentar. O fogo nesse lugar só vai aumentar, vai ter mais líder, mais ministro, mais intercessor, mais pregador. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não será apagado. Essa não é a primeira multiplicação, ou é a primeira, mas não é a última. A obra não pode parar, mas além do fogo, além da presença, eu preciso de uma mentalidade empreendedora. Eu preciso de uma mentalidade de avanço. Esses discípulos, eles chegam para Eliseu dizendo, Eliseu, eu não sei se você percebeu, mas a casa está pequena. O que você tem aqui? Um povo que não está acomodado. Um povo que não está contente em mandar a gente para fora. Porque muitas vezes a gente pode parar naquilo que é cômodo, naquilo que é um lugar de milagre. Aquela casa representava um lugar de milagre e falar assim, Eliseu, é o seguinte, esse lugar aqui é muito bom, a gente está feliz, tem um ambiente de família, tem pouca gente, não precisa abrir para mais pessoas, vamos manter aqui o nosso grupinho, porque está cômodo, está confortável, não demanda fé. Eita, mas a obra não pode parar. Eles chegam, Eliseu está apertado. Vamos ao Jordão cortar madeira. Eliseu diz, pode ir. E eles dizem, venha conosco. Sabe o que isso quer dizer? Você não quer ir, você quer ser enviado. Eu vou explicar direito. Eu não quis ir para Portugal. Eu quero ser enviado para Portugal. Porque quando eu sou enviado, eu vou debaixo de uma cobertura e de uma unção. Tem muita gente na nossa geração se movendo como o búfalo independente da unção do pioneiro selvagem. Eu faço sozinho, eu vivo sozinho, eu me movo sozinho, porque eu sou o pioneiro. Meu irmão, você pode ser até um pioneiro, mas você tem que ser pastoreado, você tem que ser discipulado, você tem que prestar conta, você tem que abrir o coração. Então esses discípulos, eles estão num cenário onde eles não querem só cortar a árvore, eles estão, Eliseu, vem com a gente precisa da tua sabedoria, precisa da tua perspectiva, precisa da tua unção, vem com a gente. Existia unidade, fala comigo, unidade. Entenda algo, uma das coisas que o inimigo vai tentar plantar e não vai conseguir nessa casa é sementes de discórdia. Porque o inimigo está tão preocupado com o avanço dessa obra, que ele vai pensar, como que eu posso parar? Como que eu posso frear? Como que eu posso fazer com que isso fique um pouco congelado? Sabe o que ele planta? Ofensa. Pastor Vinícius não me cumprimentou hoje.
Cumprimentou ele, chegou na minha vez, me viu e não cumprimentou. Eu posso estar no mesmo ambiente físico e não estar em unidade no espírito. Nessa temporada, tome cuidado com ofensa, tome cuidado com comparação, tome cuidado com competição, tome cuidado com fofoca, elimine aquilo que não deve ir para a mesma direção profética que é a igreja de Jesus, porque a obra não pode parar. Aqueles discípulos estavam juntos, e algo acontece quando estamos juntos. Todos estavam juntos no mesmo lugar, quando de repente veio um som de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram liberadas sobre eles línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Salmo 133 diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que escorre da cabeça, passa pelas barbas de Arão e pelas vestes, é ali que o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Deixa eu falar para você, Deus vai te abençoar sobremaneira nesse tempo. Deus quer prosperar a sua empresa, os seus negócios, a sua família, os seus filhos, mas por favor, fique no lugar de unidade. E nesse lugar de unidade tinha mente empreendedora. Aqueles discípulos não tinham medo de trabalhar. Eu fico vendo alguns crentes, eu sei que não tem aqui disso, tá? Mas tem crente que é alérgico a trabalho. Outro dia eu estava numa conferência em uma cidade da nação, e veio um jovem, e esse jovem falou para mim: pastor, eu queria o teu conselho. Eu falei: qual que é o conselho que você quer? E às vezes a gente pede conselho só para endossar aquilo que a gente já decidiu. E quando a gente não recebe o conselho que a gente quer, a gente fica procurando até ter alguém que endosse. Jeová. E esse jovem chegou e falou assim: pastor, eu não tenho chamado para trabalhar. Eu falei: tá, me conta um pouco mais. O meu chamado é ficar assim, em intercessão profética pela nação. Eu falei: tá. Quem que te falou? Deus me falou. Mas Deus falou que você vai orar e não vai trabalhar? Deus me falou. Eu falei: meu amigo jovem, se Deus te falou, quem sou eu? Deus soberano, poderoso, nunca foi criado. Se Deus te falou, meu irmão, segue. Mas o que você acha? O que eu acho? Eu acho que aquele que não trabalha também não coma. Eu vou te dar o conselho de Paulo aos Tessalonicenses. Ele ficou olhando. Eu comecei a explicar que a gente pode trabalhar e adorar o Senhor enquanto trabalha. Sabia que no avivamento, na reforma que acontece em Genebra, existe tanta excelência que Calvino começa a falar que o desleixo no trabalho é um desrespeito ao Criador. Sabe por que os relógios suíços são os mais caros? Porque debaixo da mentalidade da reforma protestante, aquele que fazia relógio adorava Jesus enquanto trabalhava. Então você está varrendo, você está trabalhando, você está num restaurante, você está numa empresa, você está mandando um e-mail, você está preenchendo uma planilha, faça como se estivesse fazendo para Jesus. Tem gente que é alérgica a trabalho. Existia então uma casa profética dos Xaramanaias, da unção de Eliseu, de milagres, de maravilhas, mas nessa casa profética também tinha gente disposta a trabalhar. Eu quero profetizar aqui nesse lugar uma convergência
dos encontros na presença de Deus, mas com a mentalidade para levar o reino para fora. Eles vão trabalhar, eles se envolvem, cada um pega um machado, eles começam a cortar a árvore. Ah, pastor, mas eu não tenho chamado para cortar a árvore. O meu chamado é ir para as nações. Uma vez eu ouvi um grande avivalista, ele disse o seguinte: você tem chamado para a China, vá para o restaurante chinês mais perto de você e pregue com fogo para o garçom. Se envolva na obra, pegue o machado. O texto vai dizer, lá no versículo 4, quando eles chegaram, cortaram madeira. Fala comigo, eles cortaram madeira. Vira para o teu irmão, chacoalha o teu irmão e fala assim: prepara para cortar madeira. A obra não pode parar, mas a obra avança quando todos se envolvem. Deus está trazendo aqui para a igreja Emaús uma mentalidade onde não existe crente consumidor. Onde todos se envolvem, todos pegam no machado, todos cortam madeira, todos fazem alguma coisa. Um intercede, o outro ora, o outro limpa, um toca som, um investe financeiramente. Todos estão envolvidos porque a obra não pode parar. Tem crente que se envolve com a igreja como se fosse um buffet self-service. Eu venho e eu gostei desse culto, eu gostei dessa canção, não gostei daquela outra canção, e a palavra achei um pouco longa, mas a da semana passada foi curta demais. Aquela canção de novo, sabe por quê? Porque não é para você que a gente está cantando, é para Jesus. Então eu posso escolher, numa casa profética de Eliseu, ou eu espero a próxima ficar pronta, ou me envolvo na obra. Você escolhe, na multiplicação de pães e peixes, você pode ser o discípulo que distribui, ou a multidão que fica sentada na grama. E não tem problema, tem fase na vida que você chega e você está, cara, quebrado. Quem que já chegou na igreja e estava quebrado? Vou fechar o olho aqui, pode levantar a mão. Estava muito quebrado, levanta as duas mãos. Muito, levanta as duas mãos e um pé. Tão quebrado que se colocasse quebrado no Google, aparecia a sua foto. Às vezes a gente chega assim, só precisa ser cuidado, só precisa de um abraço, só precisa de uma oração, só precisa de: rei, você vem hoje na reunião? Faça isso com quem está chegando, abrace. Não é o pastor e a pastora que tem que abraçar todo mundo que está chegando. Tem muita gente que vai chegar, precisa de mais braços, precisa de mais machado, precisa de mais gente. A obra não pode parar. Tem gente aqui que já viu tanta coisa em igreja que você não consegue se envolver, porque, cara, você sabe muito. É momento de você deixar a sua dor e se envolver com o novo. Eis que faço uma coisa nova. Todos cortavam madeira, estava todo mundo envolvido. Você tem que pensar, aonde que eu estou envolvido na igreja? Aonde que eu estou plugado? Qual que é o meu serviço? Qual que é o meu trabalho? Sim, tem momentos que você vai ser cuidado, mas chega um momento, meu irmão. Imagina quantos pais aqui nós temos? Levanta a mão. Você lembra do seu filho bebezinho? Lembra? Coisa linda, né? Tem bebezinhos aqui. Muitos bebezinhos. Você lembra da primeira vez que o seu bebezinho pediu leite? Que ele conseguiu comunicar, ele falou: mama. Ou o Josh falou assim: baba. Não sei por que baba, mas ele falou baba. E aí ficou eu e a Kristen. Oh, que bonitinho, quer mamar. Ah. Você fica aquele pai bobo, né? Imagina o Joshua com 15 anos. Ele chega da escola, abre a porta, com a mochila, com um monte de lição de casa para fazer, e fala assim: dada, baba.
Vai falar: filhão, abre aí a geladeira e pega o teu próprio alimento. Pedro vai dizer: como bebês espirituais, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que possais crescer. Fala comigo: crescer. Existe uma expectativa no reino de Deus para o teu crescimento na fé. Eu posso chegar na igreja falando babá, mas chega um momento que eu devo deixar as coisas de criança e começar a crescer em maturidade. E agora eu não vou só ficar orando para alguém cortar lenha, eu vou me envolver, eu vou abraçar, eu vou evangelizar. Quando o pastor falar: agora você ora pelo enfermo, você não vai esperar algum líder chegar, por quê? Porque você carrega o fogo do Espírito Santo. A obra não pode parar, mas toda igreja tem que estar alistada. Toda igreja tem que estar envolvida financeiramente, em oração, tempo, talento, tesouro, porque a obra não pode parar. E naquele momento de corte, aquele momento de trabalho, aquele momento de execução, a palavra diz que um jovem, ele bate na árvore e o machado, ou a lâmina do machado, vai ao Rio Jordão. Fala comigo: contratempos. Mesmo na obra de Deus existem contratempos. Mesmo na obra de Deus existem adversidades, existem dificuldades no casamento, existem dificuldades na sua empresa, existem tempos difíceis de repente na tua faculdade. Nós passamos por momentos complicados, mas graças a Deus que aqueles discípulos não estavam sozinhos, porque Eliseu havia sido convocado. E de repente Eliseu pergunta para aquele jovem: onde ele caiu? Vira para o teu irmão e fala de novo: onde ele caiu? Onde caiu o machado? Sabe por quê? Porque o Jordão, eu não sei se já teve a oportunidade de ir ao Jordão, é um rio barrento, é um rio lamacento. Naamã, quando vê o Rio Jordão, ele fala assim: esse aqui? É esse aqui que eu vou entrar? Na minha terra tem rios muito melhores. Então, quando a lâmina do machado cai no Jordão, não dá para ver nada. Se perdeu. É um contratempo. É um momento de dificuldade. É um momento de: o que eu fiz com o instrumento que me foi confiado? E o machado fala de ferramenta, o machado fala de ministério, o machado fala de trabalho, o machado fala de obra, e tantas vezes nós estamos envolvidos, mas o machado cai no Jordão. Quantas vezes estamos trabalhando, mas por algum motivo o machado cai. Mas esse discípulo, sabe o que ele tinha? Responsabilidade. Olha a declaração dele: ai, meu Senhor, era emprestado. A mentalidade de responsabilidade, de boa mordomia, provoca milagre. Era emprestado. Eu não sei se você já emprestou um livro para alguém. Quem já emprestou um livro para alguém? Quem já emprestou um livro e nunca mais recebeu ele de volta? Deixa eu sair um pouco aqui da pregação e te dar uma dica. Quando você for emprestar um livro, você fala para o seu amigo: segura o livro. Ele vai segurar. Mostra a capa. Ele vai mostrar. Dá um sorriso. Ele vai dar um sorriso. E aí você tira uma foto. Você tem o nome do livro, você tem a data e você tem o culpado. Quando você empresta algo para alguém, você espera retorno. Esse jovem que trabalhava, quando ele bate no machado e no tronco e a lâmina cai, ele entra num momento de dificuldade, porque ele sabe: Senhor, esse machado não é meu. Eu não sei se você está me entendendo, mas o seu dom não é seu, não é o seu ministério. O púlpito lá em Lisboa não é meu, é do Senhor, Ele só me emprestou. Você tem que viver a tua vida como um bom despenseiro, como um oikonomos, um mordomo daquilo que lhe foi confiado. Às vezes a gente quer o nosso, mas não consegue ser fiel com o alheio. Jesus vai dizer: como que
vos darei o que é vosso. Se você não é fiel com o alheio, nós precisamos de uma mentalidade de boa mordomia. A obra não pode parar, mas a obra vai demandar trabalhadores com uma mentalidade de responsabilidade. É 10 horas, é 10 horas. A reunião é que horas? É tal horas. Por quê? Porque ninguém está aqui obrigado. Nós estamos debaixo da direção do general. E eu lembro uma temporada na minha vida onde eu falei, pastor Teófilo, é o seguinte, eu não me sinto mais chamado para liderar o Vox, que era o grupo de jovens da igreja. Eu sinto que eu preciso de um novo desafio, eu preciso de algo novo. Eu acho que eu já não sinto mais esse chamado, essa unção, a gente espiritualiza muitas vezes. Ele falou, e qual que é a palavra de Deus que você tem? Para a gente estar orando sobre isso. Eu falei, pastor, eu não tenho ainda uma próxima palavra de Deus, mas eu não sinto. Ele falou assim, então é o seguinte, fica fiel até a última palavra que você recebeu, porque quando você for fiel àquilo que Deus já te deu, Ele pode te confiar algo novo. Tem muitas vezes que eu estou orando por algo novo e Deus está assim, eu posso te dar um novo, mas você não terminou a tarefa? Eu tive uma experiência dessa com meu filho. O meu filho pedia um brinquedo, eu comprei o brinquedo para ele, semana que vem ele pediu outro brinquedo. Eu falei, filho, você nem brincou com o brinquedo que o pai te deu semana passada, seja fiel com o da semana passada que eu vou te dar um novo. Deus está nos convidando nessa temporada como uma igreja responsável. Uma igreja que vai abraçar a visão, a missão, e se o machado cair no chão, você vai entrar num lugar onde você vai dizer, isso aqui não é meu, isso aqui foi emprestado, isso aqui é do Senhor e eu tenho que ser apenas um bom mordomo. E aí Eliseu vem, com toda a unção, com toda a graça, com toda a sabedoria, e ele então pergunta para aquele jovem, onde ele caiu? Ele faz um exame. O que aconteceu? Onde caiu? Eu me lembro de Jesus para a igreja de Éfeso, quando ele diz, lembra-te de onde caíste. Onde caiu? Onde será que entrou ofensa? Onde será que entrou dificuldade? Onde será que entrou alguma situação na tua vida ministerial que fez com que o machado caísse? Você estava tão empenhado na obra, mas algo aconteceu que fez com que o machado caísse no chão. Onde caiu? E esse discípulo, ele é tão responsável, ele mostra para Eliseu, mesmo o machado sendo emprestado, e meu irmão, vamos falar a verdade, muitas vezes a gente dá tanta desculpa para Deus, porque aquele jovem poderia falar, o machado é emprestado, é o seguinte, já estava ruim quando eu peguei. Também o meu amigo lá pegou esse machado na promoção, na terceira machadada já foi, a lâmina estava solta, ele podia dar desculpa, mas ele estava num senso de propriedade, onde eu quero participar da transformação e da restauração dessa situação. Eu não vou culpar o machado, eu não vou culpar o meu amigo, eu não vou culpar o meu pastor, eu não vou culpar o meu líder, eu preciso de um milagre. Eu preciso da mão de Deus, eu preciso de um toque de Deus, eu preciso de uma intervenção divina, mas para precisar de uma intervenção divina, você precisa de uma postura de vulnerabilidade. Eliseu, foi aqui que eu deixei o machado cair. Aí ele pega então aquele galho, ele lança no Jordão, e eu não sei se você sabia disso, eu tive que estudar profundamente, mas galho não tem imã. Faz sentido? Galho não tem imã. Ele lança o galho ali no rio, e por algum motivo profético, aquela lâmina vem à superfície, e aí ele diz, tá aí pegue-o. Eliseu não pega para ele tem que pegar.
Ele tem que ir atrás, ele tem que fazer, eu tenho que me envolver, eu tenho que recuperar aquilo que foi lançado. Eu posso contar com o sobrenatural, mas o sobrenatural não vai excluir a minha parte na equação. Porque tem crente que vai falar assim: Senhor, traz a lâmina de volta aqui, ó, na minha mãozinha, enquanto eu te adoro. Te exaltamos. Vai trazendo o machado, Senhor. Te exaltamos. E a palavra é: pega. Como é que você pega o machado? Você tem que se molhar, você tem que descer. Sabe o que significa Jordão? Lugar de descida. Você quer pegar o machado que caiu? Tem que ter humildade. Tem que ter quebrantamento. A obra não pode parar. Mas é necessário uma geração de discípulos, profetas, com coração quebrantado. Vamos ao Jordão. Vamos ao Jordão. O Jordão que representa aquele rio que dava entrada à terra prometida. O Jordão do milagre, do último milagre de Elias. O Jordão do primeiro milagre de Eliseu. O Jordão que foi o lugar da cura de Naamã. O Jordão que era o lugar do ministério de João Batista. O Jordão onde Jesus foi batizado e o Pai falou: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Nós queremos muitas vezes o mover do Jordão sem perceber que Jordão é lugar de quebrantamento. É lugar de descida, e eu creio piamente, eu acredito que essa casa vai experimentar um crescimento violento. Vai ser além das métricas, vai ser além daquilo que você pode calcular. Agora junto, presta atenção nisso, junto com o crescimento da casa, Deus vai expandir a liderança. Deus vai crescer a musculatura da liderança. Permaneça no Jordão. Permaneça humilde, permaneça quebrantado, não se derruba um homem prostrado. Pegue-o, ele pega aquele machado, eu imagino que ele volta à obra, porque a obra não pode parar. Fala para a pessoa do seu lado: a obra não pode parar. Tem muitas coisas que eu quero orar essa noite. Se você puder ficar de pé junto comigo. A banda pode vir aqui. Sabe, como eu falei, machado representa ministério. Machado representa trabalho. Machado representa mão na massa. E naquele lugar, o lugar de descida, o machado que havia sido derrubado, ele foi restaurado. Existem muitas lâminas, muitos machados que foram derrubados no Jordão, aqui em Goiânia. Existem líderes, ministérios, jovens, senhores, senhoras, que por muitos motivos tiveram um machado derrubado. Mas a obra não pode parar. E está inaugurado uma nova
temporada de milagres. Está inaugurado uma nova temporada de milagres. Uau! A presença do Senhor Jesus vai começar a invadir esse lugar. Uau! Alguns vão começar a sentir um fogo passando pelo seu corpo. Deus vai começar a te dar sensibilidade à unção, sensibilidade à presença de Deus. A obra não pode parar. Nós precisamos de líderes que carregam o poder de Eliseu, líderes que carregam a porção dobrada, líderes servos, líderes com coração no Senhor, líderes que se lançam no impossível, líderes que estão dispostos a pegar o galho e lançar no Jordão e ver o machado vir à superfície. Eu quero declarar sobre a sua vida: o mesmo Deus que faz machado flutuar é Deus que cura câncer. O mesmo Deus que faz machado flutuar é Deus que liberta os cativos. O mesmo Deus que faz machado flutuar é Deus que restaura ministério. O mesmo Deus que faz machado flutuar é o Deus que liberta o teu filho. O mesmo Deus que faz machado flutuar é o Deus que restaura casamento. O mesmo Deus que faz machado flutuar no Jordão é o Deus que muda a sua história, que multiplica os seus recursos. Esse é o nosso Deus. É o Deus de milagres. Essa nova temporada, meu irmão, é uma temporada de multiplicação. E assim diz o Senhor: tragam-me vasilhas, tragam-me vasilhas. E esse azeite vai começar a se multiplicar. E eu vejo essa rua tomada de unção, tomada de unção, o óleo escorrendo. Ó Deus, eu oro agora, aumenta a tua presença aqui nesse lugar. Oh, levanta suas mãos. Shandarabakatamacera mamamaya, Sandarabakatalabatasebakasha, Salamanabakatalayeteseramakatalaia, Sandarabakatalabasai. Você que ora no Espírito, começa a orar no Espírito agora. Aumenta o volume da sua voz. Eu vejo um fluir, eu vejo um rio, eu vejo uma barreira quebrando, uma barreira se rompendo. Ele aumenta a intensidade. Sarabaya talabasei, Saramakatala tashitaramas, Sandalabakatala tashalabacai, Sandarabakatala yetesita dibacai. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo.